Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos, para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de nos conceder gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, a lição 13 da Escola Bíblica Dominical, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Amém? Encerrando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2021, com essa lição abençoada, que vai falar da gloriosa esperança do apóstolo, né? A gloriosa esperança dele se encontrar com Cristo, de ser sacrifício em favor da obra de Deus. Nossa lição ela tem sua leitura bíblica em classe, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 a 11. Os hinos sugeridos da lição, o hino 2, o hino 26 e o hino 40 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Os objetivos específicos são três. Primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E o terceiro, expor os tempos e as estações até a volta do Senhor. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a consciência de Paulo diante da morte, dividida em 3 subpontos. Segundo ponto, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, dividido também em 3 subpontos. E o terceiro ponto, os tempos e as estações até a volta do Senhor, dividido também em 3 subpontos e a conclusão da nossa lição. Amém? Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz, o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não os recitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz de segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como ladrão. Veja, vós não estáis em trevas, para quando a vinda do Senhor pegue a gente de surpresa, não. Nós já estamos nos preparando para esse dia. Ele não podemos ser pegos de surpresa, temos que estar preparados. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos da noite, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tá vendo? Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Tá vendo? O texto áureo vai dizer assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Nossa verdade prática ela vai dizer assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Amém? Próximo trimestre de 2022 nós vamos estudar a supremacia das Escrituras. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse é o primeiro trimestre de 2022. Vamos estudar Bibliologia. Bibliologia vai ser o nosso estudo do primeiro trimestre de 2022. Um estudo bastante abençoado também, uma lição muito boa para nós nos dias atuais. Nossa introdução vai dizer assim: a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio a sofrimento e tribulação. Não podemos perder a esperança do céu em meio a sofrimento e tribulação, porque todos nós vamos passar por sofrimento e tribulação. Paulo passou,
os apóstolos passaram, todos os heróis da fé passaram por sofrimento e tribulação, mas não perderam a fé, não perderam a esperança. E dessa mesma forma tem que ser nós, temos que estar com fé e esperança de um dia se encontrar com o Senhor. Continuando, essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no Deus que realizou em Cristo Jesus, né? Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no Deus que realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna de nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Que a esperança dele seja a nossa também. Da mesma forma que ele combateu o bom combate, nós possamos combater os nossos combates da mesma forma que ele combateu. Sem perder a fé, a esperança e o amor. E, acima de tudo, um grande desejo de se encontrar com o Senhor Jesus. Primeiro ponto, a consciência de Paulo diante da morte. Primeiro subponto, uma morte como oferta de sacrifício, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo que fez sentir, né? Em tudo que o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Claro, porque o Espírito Santo estava sempre ali, né, avisando a ele que o tempo estava próximo. Mas ele não se preocupou com isso. Aí continua. Nesse sentido, o apóstolo viu o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo. Né? Ele já estava consciente que ele tinha que padecer pelo nome de Cristo. Mas ele não está com medo disso. Ele estava indo de bom grado. Ele estava indo com alegria e com todo prazer. Porque ele sabia que ia estar sob o altar do sacrifício em nome de Jesus. Continuando. Né? Padecer com medo da morte. Pelo nome de Jesus não permitia ter medo. Ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontramos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo em esperança. É claro, porque quem ficar até a volta de Jesus vai ser arrebatado. Quem ficar, permanecer fiel a ele. Mas nesse meio tempo, muitos morrerão sem ser arrebatados. Vai ser arrebatado quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar para se encontrar com ele. Né? Mas enquanto tiver, aqueles que estiverem aqui vão ser arrebatados. E os mortos vão ressuscitar. Então nós temos que estar preparados para isso. Sem medo, sem perder a fé, não com temor, né? Mas com alegria, porque está fazendo a vontade de Cristo. Aí ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13 ao 18. E que o tenhais em grande estima, amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis o desordeiro, consolai-os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tá vendo? Essa é a vontade de Jesus. Que nós nos preparemos para a sua vinda. Nós não ficamos dormindo, nós não ficamos perdendo tempo com bebedice, não. Nós devemos estar nos preparando para a sua vinda, vigiando e orando. Segundo ponto vai falar, subponto, combati o bom combate, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate, desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até mesmo próximo de sua morte. Muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou sua vida integralmente à causa do evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do evangelho? O autoexame de Paulo seja exemplo para nós, para nos autoexaminarmos também, é claro, porque ele passou por vários problemas. Mas o combate foi bom. Ele passou privações, mas o combate foi bom. Ele passou injustiça, mas o combate foi bom. Plantou muitas igrejas, mas o combate foi bom. Tudo para ele o combate foi bom. Porque ele cumpriu aquilo por qual ele foi chamado.
Jesus disse a ele que ia mostrar a ele o quanto ele ia padecer pelo nome dele, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. E foi isso que aconteceu, e ele combateu o combate com maestria, com zelo de Deus. Montou várias igrejas, foi preso, martirizado, né? Mas ele não se preocupou com isso, porque ele disse: combati o bom combate. E combateu o bom combate com alegria e com amor, fazendo a obra de Deus sempre com amor. Terceiro, gratidão e esperança, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. É claro que muitos querem correr demais, muitos querem fazer demais, termina caindo e não consegue continuar a corrida, não consegue continuar a carreira. Paulo não, da forma que ele começou, ele terminou. Momentos difíceis, mas continuou a carreira, não parou. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para suas circunstâncias com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação de sua trajetória. Temos confiança e desejemos, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. A partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Estamos nas mãos do justo juiz, é claro. Nós estamos nas mãos do justo juiz, né? E Paulo guardou a fé, combateu o bom combate com alegria, e o justo juiz já estava com a coroa preparada para ele. Por isso que ele nos preocupou. Temos confiança e desejemos, antes de deixar esse corpo, para habitar com o Senhor. É isso que nós devemos ter, né? Confiança e sentir o desejo de deixar esse corpo e habitar com Cristo. Isso deve ser o nosso grande desejo, feito de Paulo. Ele não sabia que não ia poder evitar a morte física, mas a morte física é um período que se encerra aqui na terra, e ele ia partir para a vida espiritual junto com o Senhor. E é isso que nós devemos desejar: encerrar a nossa jornada terrestre e começar a nossa jornada espiritual com confiança, tendo a certeza no coração de que vai se encontrar com Cristo para receber a coroa da justiça. Feito Paulo estava com essa esperança e com essa garantia no coração dele. Dessa mesma forma tem que ser nós. Segundo ponto, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Primeiro subponto, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas para retomar a ideia, aí ele vai dizer: para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo, assim o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do Senhor, iniciado no capítulo 4. É claro que no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai falar a respeito da ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele vai dizer aqui, no versículo 13: não quero, irmão, que sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, né? Nem vos entristeçais em vossos corações, nem vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Tá vendo? Os que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Ele continua no capítulo 5 falando isso. Segundo subponto, as duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. Está vendo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Digo-vos, pois, irmãos, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme, porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá vendo? O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares.
Essa fase é invisível para o mundo. Uma fase invisível para o mundo. O mundo não vai ver Jesus. O mundo não vai ver o povo subindo, como muita gente acha que vai ver. Não vai ver. É invisível. É no piscar, no fechar e abrir de olhos. Quando pensar que não, Jesus vem e arrebata toda a sua igreja. Todos os salvos. Aí ele continua dizendo: essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém? Tá vendo? Na segunda vinda agora, que é duas fases, né? Uma para os salvos e outra para todo mundo. Na vinda, quando ele vem buscar arrebatar a sua igreja, ninguém vai ver. Mas na volta, todo olho verá. Aí diz assim: será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, e especialmente pelos judeus. Zacarias capítulo 14, versículo 2 e 3. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio. Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 a 6. Veja, ele vai vir, todos os olhos vão ver, ele vai libertar Israel, né, que Israel vai estar ali encurralado com as forças do anticristo querendo destruir Israel, mas Jesus vem com seus exércitos e vai destruir, né, vai derrotar o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. Tá? Ele vai voltar. E é em duas fases. Uma ninguém vai ver e a outra todo olho verá. Todo olho vai ver Jesus, né, na sua volta. Terceiro subponto fala sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de grande tribulação. A igreja não passará. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período do arrebatamento do santo juízo. Porque tem gente por aí dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso já foi falado várias vezes, debatido várias vezes. A igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada. Quem ficar aqui na terra é que vai passar pela grande tribulação, mas a igreja não vai passar. Entenda bem isso. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Viu? Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, completaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, né? Contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo, Apocalipse capítulo 19, verso 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. É claro, vale a pena confiar e esperar. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 a 13, diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então foi uma promessa de Jesus para nós. Ele mesmo prometeu que está voltando. E nós temos que estar com confiança e com esperança de se encontrar com ele um dia. Amém? Terceiro ponto, dos tempos e estações até a volta do Senhor. Primeiro subponto, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso, né? No seu último discurso aos discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da eminência da volta do Senhor. Por isso, devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou período, pois não sabemos o dia nem hora que o Senhor há de voltar. É claro, nós não precisamos estar procurando adivinhar data nem hora. Nós só precisamos estar vigilantes. Ele mesmo disse, vigiai e orai, que não sabeis quando virá o dono da casa. Então nós devemos saber, devemos fazer, vigiar e orar. Não está preocupado com hora, com dia, com data, com mês, com ano, não. Vigiar e orai. Que os nossos dias são maus. Nós temos que vigiar para esperar a volta do noivo. E o noivo é Jesus. Segundo ponto, subponto, uma dimensão do Espírito
uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias, Atos capítulo 1, versículo 5, e Joel capítulo 2, verso 30. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos capítulo 1, versículo 11, há esta gloriosa promessa: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, da mesma forma que eles viram ele ir, eles vão ver ele voltar. E foi uma promessa, e confirmada pelos anjos, que ele foi recebido no alto. E da mesma forma que ele foi, ele voltaria. Da mesma forma que ele foi, ele está voltando. Então, nós devemos o quê? Ficar esperançosos. Nós não devemos perder a esperança, pelo contrário, devemos nos fortalecer cada vez mais com o exemplo do apóstolo Paulo. E continuar perseverando até a volta de Jesus. Continuar vigiando e orando. Né? Como se Jesus não viesse amanhã, mas como se viesse hoje, agora. Então, vigiemos e oremos. E não desfalecemos como alguns que não têm esperança, mas continuemos firmes na presença dele. Terceiro subponto, Espírito de porvir. Temas da nossa pregação, como Pentecostes clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em língua, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação, é claro. Devemos estar lembrando sempre a igreja que Jesus vem. Jesus vem. E nós não devemos perder a esperança. Nós não devemos esmurecer. Pelo contrário, devemos estar de cabeça, né? Levantar a cabeça e ficar na esperança da volta de Cristo. E anunciar que ele está voltando. Anunciar que ele vem buscar a sua igreja, que ele vem buscar os salvos. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Atos capítulo 1, versículo 8 e 11. É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos deixar de proclamar que Jesus em breve vem. Jesus em breve vem. Tem um hino que fala, né? Breve vem o grande dia em que muitos findarão. Né? Isso é um hino mais ou menos assim. Né? Então nós temos que estar sempre com essa nos lábios. Jesus vem. Jesus em breve vem. E nós devemos ansiar por esse dia de se encontrar com o Mestre, de se encontrar com aquele que perdoou todo o nosso pecado, com aquele que deixou Paulo aí animado, esperançoso, confiante que ia se encontrar com o justo juiz. Essa deve ser a nossa confiança. Para concluir, vai dizer assim: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para um encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Andemos, pois, no Espírito, porque ele pode voltar a qualquer momento. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus por esse trimestre de 2021, que não foi um ano muito fácil, né? Um ano fácil. Muita dificuldade, muita escola dominical com poucos irmãos, com poucas irmãs, né? Por conta de pandemia. Mas o ano que vem, se Deus permitir, com certeza essa pandemia vai aliviar cada vez mais e a nossa escola dominical estará da mesma forma que estava anteriormente. Porque a escola dominical é o maior seminário teológico do mundo e nós temos que estar, sempre crente, ele tem que estar na escola bíblica dominical. É culto e doutrina e escola bíblica dominical, são os dois cultos fundamentais para o crente, onde ele aprende cada vez mais. E que nós possamos ter em nossos corações a gloriosa esperança do apóstolo Paulo, que mesmo com a morte eminente para ele, ele não se preocupou com a morte. Ele não se preocupou em ser decapitado. Ele não se preocupou em deixar esse corpo material, mas se preocupou só em se encontrar com Cristo. Fez a vontade de Cristo em todo momento de sua vida. Não titubeou, não olhou para trás, não recuou, mas seguiu em frente. Mesmo prestes do martírio, ele estava alegre, animado, porque sabia que o justo juiz estava com a coroa preparada para entregar a ele. Dessa mesma forma tem que ser nós, prosseguir sempre avante, com fé, com alegria, tendo a esperança no coração de um dia se encontrar com o justo juiz. Amém?